Irmãos, vamos deixar a nossa Bíblia aberta em Gênesis 20. Nós começamos na semana passada a estudar esse capítulo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, temos nos deparado com histórias maravilhosas, histórias interessantes. Alguns irmãos têm conhecido histórias que não conheciam ainda, especialmente os irmãos que são crentes há menos tempo, mais recentemente se tornaram cristãos e estão conhecendo aos poucos aí a palavra de Deus, têm tido contato com este livro maravilhoso e temos aprendido histórias interessantes. E no capítulo 20 nós temos uma história interessante sobre o patriarca Abraão, e nós começamos a estudar essa história na semana passada. Nós estudamos na semana passada os versículos 1 até o versículo 7. E os irmãos então conheceram os detalhes gerais relacionados a essa história. Eu expliquei para os irmãos, quando estudamos o versículo 1, eu expliquei para os irmãos onde são essas regiões que são mencionadas aqui. O Neguebe, Cádiz e Sur, Gerar. Mostrei para os irmãos no mapa onde são esses lugares. Falei para os irmãos também sobre a figura de Abimeleque. Expliquei para os irmãos que Abimeleque provavelmente não é um nome próprio, mas sim um título do rei dos filisteus naquela época. Abimeleque significa meu pai é rei. E nós vemos, quando nós estudamos o livro de Gênesis, quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 26, nós encontramos mais um Abimeleque, e assim por diante. Nós temos esse nome sendo repetido no livro de Gênesis, mostrando que é bem provável que se refira não a um nome próprio, mas a um título do rei dos filisteus. E falamos sobre a questão da idade de Sara, em virtude do fato dela ter sido levada para ser esposa de Abimeleque. Falamos sobre esse assunto também, a idade dela. Ela tinha cerca de 90 anos e nós comentamos os dilemas que são levantados, os problemas que são levantados em virtude disso, porque Abimeleque a tomou por mulher, sabendo que ela tinha essa idade, enfim, e discutimos tudo isso. E, enfim, tratamos aí dos primeiros versículos, do primeiro parágrafo, ou do primeiro parágrafo de Gênesis 20, e fomos até o versículo 7, e eu fiz a exposição disso tudo para os irmãos e expliquei esse texto para os irmãos. Hoje nós vamos caminhar para o fim da história, para o desdobramento da história, o seguinte, logo após o versículo 7, o seu final. Os irmãos então têm aí os versículos 8 a 18, são os versículos sobre os quais nós vamos refletir nesta noite. Nós aqui juntos aqui, há irmãos também nos assistindo em casa, irmãos que não podem vir à igreja, que estão debilitados por alguma razão, irmãos doentes, irmãos que não podem se locomover e por causa disso então fazem uso do nosso trabalho de transmissão dos cultos e por isso não estão presentes aqui, mas estão acompanhando em suas casas, irmãos espalhados por vários lugares. Há irmãos que quando eu encontro em outras cidades, por aí afora, dizem para mim: pastor Marcos, olha, agradeça os irmãos da transmissão, porque a minha mãe, ela não sai da cama, ela não pode sair da cama, e o que tem sustentado a minha mãe, o que tem alimentado a minha mãe, é a participação nos cultos da Igreja Batista Redenção, nos cultos que são transmitidos online. Ela precisa disso, todos os domingos ela assiste os cultos todos, participa do tempo de adoração, de louvor, participa também ali acompanhando as mensagens, conhece os irmãos, sabe até o nome de alguns irmãos, porque acompanha os cultos todos. E nós louvamos a Deus por esse trabalho. Vários irmãos não podem vir à igreja e tem essas dificuldades e participam então à distância. Irmãos que nós nem conhecemos. Há irmãos, infelizmente, existem irmãos que usam do nosso trabalho de transmissão como uma poltrona, porque não querem estar na igreja, não têm interesse em desfrutar da comunhão dos santos e usam a transmissão como uma muleta para não vir à igreja. Isso nós não temos como controlar isso, nós não temos como avaliar essas coisas, não temos como, porque
As pessoas têm os seus motivos, e nem sempre nós conhecemos esses motivos, e não podemos dizer, esse irmão não vem e fica em casa assistindo pela TV, porque ele é preguiçoso. Nós não sabemos, pode existir uma causa que nós não conhecemos, mas Deus conhece. Deus sabe os motivos de cada um. O certo, à luz da palavra de Deus, o certo é que a adoração do nome dEle, o culto dirigido a Ele, seja realizado em comunhão com o seu povo. Esse é o ideal que Deus estabeleceu. Deus quer que nós nos unamos e juntos aqui, como o seu povo, nós o adoremos. Como? Entoando louvores ao seu nome, lendo a Escritura juntos, que é um dos itens que o Novo Testamento aponta como parte da liturgia cristã, ouvindo juntos a admoestação da palavra, estimulando uns aos outros e servindo uns aos outros numa comunhão viva, dinâmica, alegre e espontânea. É isso que o Senhor quer do seu povo. De maneira que os trabalhos de transmissão de cultos devem ser desfrutados por nós somente se nós realmente precisarmos, se nós não tivermos condições de estarmos juntos. E o Senhor saberá se os nossos motivos são reais ou não. Mas o Senhor não há de honrar e não há de aceitar o tributo da preguiça. O culto da preguiça, o culto do desmazelo, o tributo do coração desmazelado, indiferente e preguiçoso, esse culto, certamente, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós anunciamos nesse púlpito, não receberá. Não receberá. Mas cada um deve avaliar a si mesmo, especialmente os irmãos que estão em casa. Devem avaliar a si mesmos. Eu não tenho elementos e nem ferramentas para avaliar essas coisas. O Supremo Pastor tem. Este pastor temporário não tem. Mas nós vamos olhar então juntos, nós aqui e os irmãos em casa, nós vamos olhar juntos para esse texto, vamos caminhar sobre esse texto e nós vamos aprender dele. O que eu quero destacar nesse texto, há várias formas de abordagem desse texto, mas o que eu quero apontar para os irmãos aqui é a abordagem hoje mais pastoral. Como assim? Eu quero mostrar para os irmãos o que ocorre quando o crente vacila em sua confiança em Deus. O que acontece quando um crente vacila em sua confiança em Deus? Eu quero falar sobre isso, por quê? Porque o texto sugere isso. O texto mostra, como os irmãos leram comigo na hora da leitura do texto base, o texto mostra que Abraão, ele criou um subterfúgio falacioso, inaceitável. Ele criou esse subterfúgio, ele criou uma mentira, ele criou um artifício mau, pecaminoso, inaceitável, para proteger a sua vida. Ele não confiou na proteção de Deus. E não confiando na proteção de Deus, ele cometeu essas falhas que nós vemos aqui. Ele mentiu a Abimeleque, ele entregou a sua esposa a Abimeleque, ele colocou a vida de Abimeleque e todo o reino de Abimeleque em risco, expondo Abimeleque a pecados terríveis e até ao risco de morte. Tudo isso Abraão fez. E é importante que nós olhemos para esses detalhes todos, porque esses detalhes todos mostram o que pode ocorrer, o que pode acontecer quando o crente vacila em sua confiança para com Deus e começa a criar artifícios para se proteger.
quando ele se afasta de Deus e cai em alguns pecados por não confiar nele. O que acontece com essa pessoa e o que isso pode gerar, que situações isso pode gerar? Nós podemos aprender isso olhando os versículos 8 a 18. Em primeiro lugar, se os irmãos olharem os versículos 8 a 10 atentamente, os irmãos verão que o crente que vacila na sua confiança em Deus, ele peca. Essa ausência de confiança em Deus faz com que ele caia, faz com que ele tropece. No caso de Abraão, ele mentiu, faz com que ele caia em iniquidade, e isso traz decepções, grandes decepções. Vejam os versículos 8 a 10. Vejam a grande decepção que Abraão causou aqui para Abimeleque, para o rei dos filisteus. O texto diz assim: levantou-se Abimeleque de madrugada, isso depois que Deus falou com ele, e chamou todos os seus servos. Foi a primeira medida que Abimeleque tomou naquele dia. Ele acordou bem cedo, depois que Deus lhe revelou a verdade, depois que Deus revelou o erro de Abraão, a mentira de Abraão. Aquele homem, aquele rei se levantou de madrugada, e o primeiro ato que ele realizou, apavorado como estava, foi chamar todos os seus servos, certamente ali os seus auxiliares, os seus ministros, os seus governadores. Ele chamou todos eles e lhes contou todas essas coisas. Ele disse o que aconteceu. E vejam o efeito disso. E os homens ficaram muito atemorizados. Isso é importante na história. É importante isso na história, porque quando nós seguimos a sequência da leitura, nós chegamos no versículo 11 e nós descobrimos uma avaliação de Abraão referente aos filisteus. Ele diz assim no versículo 11, Abraão: eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Abraão dizia, os filisteus não temem a Deus, e vão me matar por causa da minha mulher. Agora, quando nós lemos o versículo 8, nós vemos que agora eles temem. Agora os filisteus temem a Deus. E esse temor é positivo. Deus usa o erro de Abraão, Deus faz isso. Nós vemos isso na história de Gênesis. Nós percebemos, inclusive, quando estudamos mais recentemente a história de Ló. Nós percebemos, eu tenho dito aos irmãos, que em meio a todos os desatinos dos homens, em meio a todos os erros e desvios dos homens, nós percebemos a ação da graça de Deus trabalhando. Sempre tem uma linhazinha da graça de Deus no meio de toda a escuridão de certas histórias. Algumas histórias são terríveis, algumas histórias são tristes, algumas histórias mostram erros assustadores. Nós ficamos perplexos, confusos até, diante da história de Ló e suas filhas naquela caverna. Mas nós vimos ali aquele pequeno filete da graça de Deus perpassando aquela história também. E agora nós vemos aqui a mesma coisa. Nessa história de artifícios, de mentiras, de invenções, nós percebemos a graça de Deus trabalhando ali. Ele usa essa situação toda e engendra temor nos filisteus. Enche o coração de Abimeleque de temor, enche o coração dos seus servos de temor. E isso é importante, por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando o livro de Provérbios diz isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não está dizendo com isso, não está falando com isso, não está se referindo com isso a uma sabedoria meramente mental. Não é uma sabedoria meramente cerebral.
Não é uma sabedoria de meras percepções, de frases bonitas, de frases de efeito, de pensamentos profundos, não. Quando a palavra de Deus fala de sabedoria, fala de uma sabedoria vivencial, marcada pela obediência. O temor do Senhor gera uma sabedoria prática, uma sabedoria que se manifesta não na boca somente da pessoa, claro que ela fala palavras sábias, mas se manifesta também em suas mãos, em seus gestos, em seus pés, nas coisas que a pessoa faz, por onde a pessoa anda, no modo como a pessoa anda. Esse é o sábio, e isso nasce do temor do Senhor. Então nós percebemos no versículo 8, que Deus usou toda essa situação ruim para engendrar, para incutir temor nos filisteus. E nós percebemos aqui esse toque de graça. Mas vejam, na sequência da história, nós percebemos que o pecado de Abraão não gerou somente isso. Esse é o filete da graça. Mas vejam que gerou também no versículo 9, a grande decepção. Vejam que diz Abimeleque: então chamou Abimeleque a Abraão. Ele disse: que é isso que nos fizeste? Essa é a pergunta que Abimeleque faz a Abraão. O que foi que você fez contra nós? O que você me fez? O que você nos fez? Ele está profundamente decepcionado com Abraão, que a princípio lhe pareceu um homem íntegro, um homem reto, que ele recepcionou em seu país. Ele recepcionou Abraão em seu país, como estrangeiro que era, e o recebeu bem ali. E ele, decepcionado, diz: que é isso que nos fizeste? E ele prossegue: em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Na mente de Abimeleque, o adultério era um pecado terrível, grande demais. Os pagãos daqueles dias tinham uma ética matrimonial muito mais elevada do que a nossa. Nós estamos falando aqui de Abimeleque, rei dos filisteus, e ele está dizendo que Abraão trouxe sobre ele o risco de um pecado terrível, imenso, grandioso, grave demais. E que pecado era esse? O adultério. Essa é a visão de Abimeleque acerca dessas coisas. E ele diz: em que eu pequei contra ti, para que você fizesse isso contra mim e contra meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. É interessante notar essa linguagem de Abimeleque aqui. Ele prossegue dizendo: disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Abimeleque é um homem extremamente decepcionado. Ele não entende o que Abraão fez. E é importante nós notarmos isso aqui na narrativa. Por quê? Porque nós aprendemos, quando nós estudamos a visita dos anjos e do Senhor a Abraão, no capítulo 18, quando nós estudamos, lemos esse capítulo 18, e expusemos esse capítulo aos irmãos, os irmãos viram que Abraão, ele se comporta como um grande anfitrião. Ele recebe os anjos, recebe o Senhor, e é impressionante a dedicação desse homem como um hospedeiro. Nós vimos, quando estudamos o capítulo 18, a velocidade do texto. Eu mostrei para os irmãos várias palavras no capítulo 18 que mostravam a velocidade do texto. Abraão correndo, Abraão fazendo Sara correr, Abraão fazendo o servo correr, ele se apressando o tempo todo para dar uma hospedagem a melhor possível para aqueles homens que estavam ali diante dele. Abraão, como anfitrião, é um exemplo a ser seguido. Nós vimos a comparação com Ló e percebemos que Ló era lento e ofereceu lá para os anjos ali um pãozinho qualquer velho ali para eles ali, né? Foi um péssimo exemplo de hospitalidade.
Já Abraão não. Então nós partimos do capítulo 18, nós partimos desse capítulo 18, e ficamos impressionados. Na nossa mente, Abraão é um grande exemplo de homem. Ele é hospitaleiro, ele vê o pecado de Sodoma e ele intercede por aqueles homens. Senhor, tem misericórdia dos homens ali. Poupe a cidade. Se houver ali 10 justos, o Senhor não poupará a cidade. Ele está intercedendo em favor daqueles homens. E nós então criamos na nossa mente a mentalidade, a figura de um homem que é praticamente perfeito. É um homem de fé, é um homem que recebeu as promessas, é um homem que hospeda de forma exemplar aqueles anjos, é um homem que intercede pelos pecadores. E nós temos essa ideia em nossa mente. Mas quando nós chegamos no capítulo 20, que decepção. Que grande decepção. Isso é bom. Por quê? Em certo sentido é bom. Pelo seguinte: isso mostra que o cristianismo não tem grandes heróis. Nós não temos isso. O cristianismo não tem indivíduos canonizados. Nós não temos. Nós não temos um São Abraão ou Santo Abraão. Nós não temos isso. Nós não temos um Santo Isaac. Não temos isso. Não temos São Davi, São Moisés. Nós não temos isso. Quando nós olhamos para os homens de Deus da Bíblia, nós percebemos que todos eles tinham virtudes, eram grandes homens de fé, e ao mesmo tempo percebemos as suas falhas, percebemos erros assustadores. Olhamos para essas coisas e ficamos impressionados com isso. É por isso que, se os irmãos olharem no Novo Testamento em especial, os irmãos vão ver que a palavra santo aplicado aos homens não existe. No Novo Testamento, a palavra santo só é aplicada a Deus, e quando aplicado aos homens é no plural, os santos. Nunca é aplicado a um indivíduo. Você não vê São Paulo, São Epafrodito, São Lucas, você não vê. Ele sempre se refere, os escritores neotestamentários sempre se referem aos santos como a comunidade toda. Ele não nomeia um santo ou outro. Barnabé, um personagem central, exemplar no Novo Testamento, não é chamado de São Barnabé. É apenas Barnabé. Mas Barnabé ministra aos santos. Santos sempre no plural, para não focalizar essa qualidade no indivíduo. Por quê? Porque o cristianismo não realça a santidade de um indivíduo em particular, porque nós somos pessoas que decepcionam os outros. Os crentes decepcionam os outros. Por isso não temos essas coisas, não temos canonizações. A Igreja Católica vive canonizando pessoas, né? Tem santo brasileiro aí, tem um monte de invenções bobas aí que a Igreja Católica inventou. Isso não está na Sagrada Escritura. A Bíblia não ensina essas coisas. Nós não temos, dentro do cristianismo, não existe isso. Nós percebemos na Bíblia que os homens de Deus eram pessoas semelhantes a nós. Existem aspectos da vida deles que são exemplares, devemos seguir. Mas há muitos aspectos que devemos repudiar. Dizer, não, isso nós não podemos fazer. Isso é inaceitável. O fato, seja como for, é que o homem de Deus, quando ele peca, ele gera essa reação nas pessoas. Ele decepciona. Por que é importante saber isso? Porque nós temos com isso uma grande responsabilidade. Nós que somos crentes, nós que somos discípulos de Jesus. Quando nós agimos de modo mau, quando nós agimos de forma que o Senhor não aprova, isso causa um impacto tremendo sobre as pessoas que nos observam. Isso causa tristeza nas pessoas. Isso causa sofrimento nas pessoas. Isso causa dor nas pessoas. Elas dizem, eu não esperava
Eu jamais esperava esse tipo de comportamento desse irmão e dessa irmã. Eu estou profundamente abatido, decepcionado, triste e desanimado com o modo como essa pessoa, um crente tão fiel, tão dedicado, se comportou. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele mostra uma dor indizível em face disso, em face desse problema da decepção com os crentes. Ele escreve aos Gálatas, vejam Gálatas 1, veja o que Paulo diz em Gálatas no primeiro capítulo. Vejam a responsabilidade que nós temos com os nossos irmãos. Vejam como nós podemos causar sofrimento aos outros, dor no coração dos outros, por causa do nosso comportamento. E não somente nos crentes, mas até nas pessoas incrédulas, como Abimeleque era. Veja o que diz Gálatas 1, 6 e 7. O apóstolo Paulo tinha acabado a sua primeira viagem missionária. Ele era um missionário novo ainda, de experiência recente. Não tinha uma vasta experiência como um apóstolo pregador itinerante. Ele tinha chegado das regiões da Galácia na sua primeira viagem missionária. E em algum momento, entre a primeira e a segunda viagem, ele escreveu esta carta. Vejam o que ele diz no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele está dizendo àqueles crentes da Galácia: eu estou profundamente decepcionado com vocês. Estou arrasado. Eu mal cheguei da viagem à Galácia. Eu mal desci do ônibus, do trem ou do avião. Eu mal cheguei em casa e chegaram as notícias de que vocês estão se desviando da verdade. Quanto sofrimento, quanta tristeza isso causou ao meu coração. Ele prossegue e ele vai escrevendo a sua epístola e ele chega no capítulo 4. O capítulo 4 é um dos momentos em que o apóstolo Paulo praticamente derrama o seu coração diante daqueles irmãos. O sofrimento dele nesse capítulo é indizível. Vejam o que ele diz no capítulo 4, versículo 13. Ele está lembrando do que aconteceu na Galácia, doces lembranças da Galácia. Ele diz assim no versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Nós não sabemos o que aconteceu, mas durante a viagem de Paulo ele adoeceu. E parou ali na Galácia e permaneceu talvez algum tempo ali por causa da sua enfermidade. E ele pregou o evangelho então ali naquelas regiões, aproveitando que estava parado ali, aproveitando o seu tempo ali de recuperação. O versículo 14 mostra o seguinte: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, ou a tradução melhor seria provação. A palavra tentação e provação, elas são traduções de uma mesma palavra em grego. Contudo, não me revelastes desprezo. Vocês não me desprezaram naquela época. Agora vocês estão me desprezando. Agora vocês estão dizendo que eu não sou um apóstolo. Agora vocês estão dizendo que a minha pregação é falsa. Agora vocês estão dizendo que eu prego a circuncisão quando isso é conveniente. Quando não é conveniente, vocês dizem que eu não prego a circuncisão, que eu ajusto o meu sermão de acordo com os meus interesses. Estão me caluniando aí na Galácia e vocês estão acreditando nas calúnias que estão dizendo contra mim. Eu estou profundamente decepcionado com vocês. Vocês me receberam de forma tão maravilhosa. E agora,
vocês me desprezam. Ele prossegue: não me revelastes desprezo por aquela ocasião, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Foi assim que vocês me receberam. Versículo 15: que é feito, pois, da vossa exultação? O que aconteceu? Vocês se alegravam em me ver. Onde está essa alegria agora? Vocês se alegravam ao ouvir falar de mim. Onde está essa exultação agora? Isso desapareceu. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Vocês teriam feito isso por mim. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Ele está indignado, decepcionado aqui, diz no 17: os que vos obsequiam, os falsos mestres que caluniavam o apóstolo Paulo, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo: há pessoas colocando vocês contra mim, mas isso eu não estranho. Isso sempre vai acontecer. Há homens aí me caluniando e colocando vocês contra mim. Isso não me assusta. O que me assusta é que vocês estão seguindo esses homens. Vocês que há pouco tempo atrás se dispunham a arrancar os próprios olhos e dá-los a mim. Vocês que me receberam como um anjo. Vocês que me receberam como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Vocês agora estão dando ouvidos a esses homens que estão me caluniando. Ele diz: é bom ser zeloso sempre pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu estou destruído por causa de vocês. Vocês acabaram com o meu coração. Vocês deixaram a minha alma em frangalhos. Vocês atingiram o meu íntimo com tamanha violência que eu estou perdido. Eu não sei o que pensar. Eu não acredito no que está acontecendo. O sofrimento que eu estou sentindo, eu nunca senti. Notem isso. Notem o que o pecado pode causar. Notem o que o pecado pode causar no coração do outro. Notem o sofrimento que o pecado pode trazer no coração do nosso irmão, do nosso pastor, do nosso amigo, do nosso parente. O pecado pode trazer grandes decepções e gerar sofrimentos indizíveis. Nós não sabemos como o apóstolo Paulo se recuperou disso aqui. Mas o que nós temos aqui em Gálatas é uma das epístolas mais aterradoras do apóstolo Paulo. É uma epístola em que nós encontramos as expressões mais vigorosas do apóstolo Paulo. Nós encontramos em Gálatas explosões de angústia nesta carta. Às vezes, explosões de fúria nessa carta. O apóstolo Paulo está totalmente transtornado quando ele escreve a carta aos Gálatas. Totalmente transtornado. Deus usou esse homem nesse momento para produzir essa carta. Mas nós percebemos isso na carta. Ele tem variações de emoções nessa carta que chega a gerar piedade, dó, quando nós olhamos isso. Isso por quê? Porque irmãos, crentes,
trouxeram uma terrível decepção para aquele mestre da palavra. O pecado pode trazer isso, tristes e terríveis decepções. Mas há algo mais. Vamos voltar para Gênesis. Veja o que diz o texto de Gênesis na sequência. Os irmãos estão me acompanhando. Nós vemos o versículo 11 e o versículo 12. Nos versículos 8 a 10, nós vemos que o homem que perde a confiança em Deus, que oscila como Abraão oscilou, ele peca e traz decepções. Agora, nos versículos 11 e 12, nós vemos que ele peca e faz racionalizações. Mas o que é isso? Ele peca e faz racionalizações. O que é isso? Isso é um mecanismo que nós temos. É um mecanismo que nós temos dentro de nós, que existe em nós por causa da nossa natureza pecaminosa. E é um mecanismo que põe em andamento a autoindulgência. É a busca pelo abrandamento das nossas responsabilidades. É a busca do abrandamento da nossa culpa. Então eu racionalizo. Eu fiz isso, mas note bem, veja bem, não é assim também. E eu começo a criar então explicações. Vamos ver se Abraão fez isso. No versículo 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Nesses casos eu posso mentir e enganar quem eu quiser, porque vai que. Então, eu não sou um mentiroso qualquer. Eu sou um mentiroso de um nível diferente. Eu enganei você, mas eu sou um enganador, né? Top plus. Eu não sou um enganador nível baixo, não. Como um enganador qualquer, um golpista qualquer, nada disso. Eu sou um enganador de outra qualidade, de outro nível. Eu minto, eu menti, mas por razões nobres. Eu enganei você, coloquei sua casa em risco. Eu não atuei como um bom hóspede. Eu sou um excelente anfitrião. Talvez eu não seja um bom hóspede, mas eu sou um bom anfitrião. Eu sei que bom hóspede não fui. Coloquei sua casa toda em risco. Deus talvez pudesse ter matado todo mundo. Eu até entendo. Mas você há de convir comigo que eu não sou um mentiroso enganador qualquer. Eu tenho outras razões. Eu tenho minhas razões, tenho meus motivos para agir assim. E mais, ele prossegue. Por outro lado, tem mais. Ela, de fato, é também minha irmã. Não contavam com minha astúcia. Ela é minha irmã. Eu não sou um mentiroso completo. Eu só deixei de falar um pedaço da história. Ela de fato é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. Eu só não contei que ela se tornou minha mulher. Isso eu não contei. Mas era um detalhe que na hora não interessava. Mas ela é minha irmã, não menti para você assim também não. Não foi assim. Eu tive minhas razões e não foi exatamente uma mentira. Foi uma verdade mutilada. Eu tirei um pedacinho dela. Então, não me julgue com tanta severidade. Ele faz racionalizações. Como nós somos bonzinhos conosco. Como nós somos indulgentes conosco. Como nós nos colocamos na posição de vítimas. Eu sou vítima disso tudo.
Eu estava com medo. A culpa é do seu povo. A culpa é sua e do seu povo. E mais, a minha mentira não foi tão grave. Nós somos indulgentes conosco mesmos quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus. Deus havia dito a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser pai dentro de 1 ano. Sara dará à luz um filho seu. O Senhor havia, por assim dizer, garantido que Abraão iria viver até gerar um filho. Mas ele não confiou nisso. Ele disse: vão me matar. Ele não confiou na palavra de Deus e mentiu. E depois que mentiu, acusou os povos ali que estavam ao seu redor. E disse que a sua mentira não foi de fato a mentira, foi uma verdade ajeitada. Nós temos esse mecanismo em nós. Nós somos assim. Nós somos indulgentes, racionalizamos e explicamos as nossas falhas a partir de outras circunstâncias, tentando reduzir a gravidade do que nós fizemos. A palavra de Deus diz que o pecado não deve ser tratado dessa forma. Como o pecado deve ser tratado? A Bíblia diz em 1 João 1,9, um versículo extremamente conhecido, pouco praticado, mas muito recitado. A Bíblia ensina como o crente deve lidar com o pecado. Ele não deve racionalizar, não deve criar desculpas, não deve dar explicações esfarrapadas. Não. A Bíblia diz o seguinte, que o crente diante do pecado deve confessá-lo. E diz assim: se confessarmos os nossos pecados. E é interessante, os irmãos que vêm pela manhã, nós muitas vezes falamos sobre esses temas pela manhã nós estudamos o Novo Testamento. Temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos aos domingos pela manhã. Temos estudado também a carta aos Hebreus nas quartas-feiras. E temos caminhado não só sobre o Antigo Testamento aos domingos à noite, mas temos caminhado também sobre o Novo Testamento nas quartas-feiras e domingos de manhã. E temos sido enriquecidos com tantas lições preciosas. É maravilhoso poder aprender tantas coisas. E nós mencionamos esse texto eventualmente de 1 João 9 e temos ensinado os irmãos no seguinte sentido, que João, quando escreveu esse texto, se confessarmos os nossos pecados, ele usou um verbo que seria o verbo homologuel, de onde sai a nossa palavra homologar. E o que é homologuel? Homologuel significa dizer a mesma coisa. Homologuel, dizer a mesma coisa. É daí que vem a prática da homologação, é concordar. Homologuel é concordar. E como é isso então, em face do pecado que nós cometemos? Por que nós temos que, diante do pecado, praticar isso? Homologuel. Nós temos que olhar para o nosso pecado e concordar com aquilo que Deus diz acerca dele. Deus olha para o pecado e diz: isso é errado. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer: Senhor, eu concordo. Eu homologo esse parecer. Eu assino embaixo desse parecer. Eu concordo com a sua avaliação. Eu digo a mesma coisa que o Senhor falou. Eu concordo com isso. É pecado. Eu não crio racionalizações. Eu não crio desculpas. Eu não invento explicações. Eu não faço isso. Diante do pecado, eu coloco em prática esse verbo, homologuel. Eu digo, o Senhor diz, é pecado. Eu respondo, sim. Eu concordo. Eu digo a mesma coisa. Eu coloco em prática o homologuel. Eu digo a mesma coisa. É pecado que eu faço e eu tenho que abandonar isso. Eu não posso inventar desculpas. Eu tenho que concordar e tenho que mudar. Se confessarmos, se concordarmos que o que fizemos é pecado, se diante de Deus fizermos isso,
A Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que fazer isso. Temos que nos aproximar do Senhor quando nós pecamos, dizer: Senhor, eu sou tentado a dar desculpas. Eu sou tentado a criar racionalizações. Eu sou tentado a dizer que eu faço isso porque é a minha idade. Eu sou jovem, todo jovem faz isso. Eu sou tentado a fazer isso porque eu sou velho. Eu sou velho e todo velho faz isso. Eu sou tentado a fazer isso porque eu sou da meia idade. E todos da meia idade fazem isso. Eu sou tentado a fazer isso porque eu sou homem. E todo homem faz isso. Eu faço isso porque eu sou mulher. E qual mulher não faz isso? Eu faço isso porque eu sou italiano, espanhol, japonês, alemão. Eu sou africano, eu sou latino-americano, eu sou norte-americano, tudo é desculpa. Tudo. Todos como eu fazem assim. Então, Senhor, não. Isso não é a prática do homologuel. Não. A prática do homologuel é dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Fiz o que é mal aos seus olhos. A sua palavra diz que eu pequei contra o Senhor. E eu confesso, pequei mesmo. Perdoa-me e me ajuda a mudar. O texto de Gênesis prossegue. E vejam o que diz o texto no versículo 13. O versículo 13 tem mais um ponto. Nós estamos vendo que o homem que não confia em Deus peca e traz decepções, peca e faz racionalizações. E no versículo 13, ele peca e transfere sua culpa. Peca e transfere sua culpa. Você vai ver o versículo 13 e você vai entender, a partir da leitura explicada, o que significa. O texto diz assim: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Veja o comecinho do versículo. Quando Deus me fez andar. É interessante essa construção aqui em português. Em português nós temos tudo no singular. Quando Deus me fez andar. No texto hebraico não está no singular. O texto hebraico está assim: quando os deuses me fizeram andar. O quê? É assim no texto hebraico. Quando os deuses me fizeram andar. O que ele está dizendo? Como assim? Quando os deuses me fizeram andar. Só existe um Deus? Por que ele está falando assim? Bem, há algumas explicações. Uma delas é a seguinte: Abraão está adotando a linguagem do pagão Abimeleque. É um outro erro, talvez. Se essa for a razão, se essa for a razão do plural, então Abraão está adotando a linguagem de um pagão, de um politeísta, ajustando a sua linguagem ao padrão de Abimeleque, para não criar mais desconforto, para não criar mais problemas, para tentar ganhar Abimeleque através de uma conivência com a sua crença. Abraão é um covarde aqui, se isso é verdade. Abraão aqui, ele cela sua covardia. Já tinha mostrado covardia ao entregar sua esposa. E agora, negociando a linguagem. Quando os deuses me fizeram andar errante. É um homem medroso, que não quer chocar com aquilo que fala. Mas notem, quando nós vemos esse verbo, quando Deus me fez andar, esse verbo no Antigo Testamento, ele é usado só no sentido negativo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus me forçou a fazer isso. Deus me fez peregrinar. Eu de mim mesmo jamais peregrinaria.
Mas Deus me fez fazer isso. E aí, eu tive que dar um jeito de sobreviver. Na verdade, a culpa dessa desculpa que eu arranjei, a culpa dessa estratégia que eu arranjei, de dizer que Sara era minha irmã, a culpa, na verdade, é de Deus. Ele me fez caminhar por terras desconhecidas. A culpa é dele. E eu tive que inventar essa história. Eu de mim ficaria na casa do meu pai, não sairia nunca. Mas ele me fez, ou eles me fizeram, sair errante pelo mundo afora. E eu, pobre de mim, tive que inventar essa desculpa. A Bíblia diz que fazer isso é errado. A Bíblia diz que nós não podemos culpar Deus pelos nossos desatinos. Nós não podemos culpar Deus pelas nossas falhas. Nós aprendemos, nós sabemos, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração dos judeus em Romanos 11. Romanos 9, o apóstolo Paulo repete que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó fez o que fez porque Deus endureceu o seu coração. A Bíblia diz essas coisas, sabemos, são terríveis verdades da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também que nós não podemos usar essas lições que fogem da nossa compreensão para jogar a culpa do que nós fazemos em Deus. Nós não podemos. Se nós olharmos, vejam Tiago 1. Tiago 1, e Tiago conhecia a história do Êxodo. Tiago sabia que Deus tinha endurecido o coração de Faraó. Mas Tiago, mesmo conhecendo isso, sendo um judeu versado no Antigo Testamento, como ele mostra em sua epístola é repleta de citações. Ele conhecendo essa verdade, ele diz o seguinte, em Tiago 1,13, ele diz: ninguém ao ser tentado ou provado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Mas como ele endurece o coração de Faraó? Não sei. Eu não posso anular aquele texto e nem esse. Eu não posso anular Êxodo e não posso anular Tiago. Eu me lembro que debatendo com arminianos aí, que falam que Deus não tem a soberania toda, disseram o seguinte para mim: não, quando o Êxodo fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é que Moisés não sabia, não tinha noção da existência do diabo. Então quem endureceu o coração de Faraó foi o diabo, não foi Deus. Eu falei, mas então o texto está errado? A pessoa que escreveu errou. 2 arminianos me disseram isso. 2. Então, é mais fácil dizer que a Bíblia está errada do que o arminianismo está errado. Eu destruo a inerrância bíblica para preservar a exatidão arminiana. Isso é coisa de seita. Eu não posso fazer isso. Por que vocês não escolheram então dizer que Tiago está errado? Eu posso escolher Tiago. Eu falo, não, é Tiago que está errado. Já que eu posso escolher o texto que está errado, eu escolho o texto que mais me é conveniente. O fato é que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ponto. Deus endureceu, a Bíblia não erra. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que eu não posso culpar Deus pelo pecado das pessoas. Mas como eu harmonizo as duas coisas? Não sabemos. A Bíblia não revela. E se a Bíblia não revela, eu não vou revelar aqui. Como é que eu vou revelar aqui? Vou ter uma revelação agora aqui? Apareceu um anjo me contar? Não tem como. Deus não explicou essas coisas. Deus disse, olha, eu endureço o coração de quem eu quiser. Eu endureço o coração das pessoas se eu quiser. E ele de fato fez isso. E ele endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou o povo sair do Egito. E isso é repetido. Êxodo 4:21 e outros textos dizendo isso. E o apóstolo Paulo repete isso em Romanos 9. E o apóstolo Paulo fala sobre a mesma coisa em Romanos 11, dizendo que Deus endureceu os judeus, para que eles rejeitassem o Messias. E ao mesmo tempo somos ensinados a verdade de que Deus não leva ninguém ao pecado. Como podemos harmonizar isso? A Bíblia não revela. E o pastor Marcos não pode inventar. Se você quiser que alguém invente, tem muitos aí na televisão inventando. Eu não vou inventar.
É uma parte da Escritura que nós chamamos de uma tensão teológica. É uma tensão teológica. Não há saída para isso. A Bíblia silencia. E estando silente nisso, os pregadores têm que ficar silentes também. Qual texto está certo? Êxodo ou Tiago? Os dois estão certos. E eu tenho que pregar os dois. Hoje não é dia de pregar Êxodo. Hoje é dia de pregar Tiago. Então eu prego Tiago. Amanhã, ou sei lá quando, eu vou chegar em Êxodo 4. Aí eu vou pregar Êxodo. E não Tiago. Mas os dois textos são verdadeiros. Eu tenho que ensinar os dois. E o texto de Tiago diz, no versículo 14, mostra onde está a origem do pecado. Eu não posso culpar Deus. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é Deus que leva a pessoa ao pecado, diz Tiago. Mas e Êxodo? Está certo também, mas não sei como harmonizar. Não sei. Tiago diz abertamente: cada um é tentado pela sua própria cobiça. E então ele personifica a cobiça. Ele transforma a cobiça numa mulher. E vejam o que essa mulher faz. Vejam no texto, a cobiça no texto virou uma mulher. E vejam o que essa mulher faz. Essa mulher, chamada Cobiça da Silva, é o nome dela. Ela vai fazer algo, a dona Cobiça. Olhem o que a cobiça vai fazer. A cobiça vai atrair e vai seduzir. O que a cobiça é? A dona Cobiça, a senhora Cobiça, é uma mulher atraente e sedutora. É isso que ela é. A senhora Cobiça é uma mulher bonita, atraente, sedutora e imoral. Ela é isso. E vejam o que vai acontecer. A cobiça, a dona Cobiça, ela atrai e seduz a pessoa. Então a cobiça, a dona Cobiça, se os irmãos olharem o versículo 15, vão ver o que vai acontecer com ela. Depois que ela atrai e seduz, o que acontece com ela? Ela fica... Ela fica grávida. De mim. A dona Cobiça me seduz, me atrai e engravida. Ela engravida de mim, engravida de nós, engravida dessas pessoas a quem ele se refere aqui. E ela gera um filho. E como se chama o filho? A dona Cobiça atrai, seduz, engravida e tem um filho. E qual é o nome do filho? Está vendo o nome dele aí? Pecado da Silva. Filho da dona Cobiça com o José crente. É isso. O texto então ensina como surge o pecado. O pecado não surge porque Deus tentou. A fonte do pecado não é Deus. Abraão, você está tentando jogar a culpa desse seu erro no chamado de Deus. Você está tentando julgar o que você fez, as desculpas que você inventou, as artimanhas que você criou. Você está tentando jogar isso em Deus. Abraão, o culpado é só você. Só você. A cobiça atraiu você, seduziu você, engravidou de você e lhe deu um filho. E esse filho é o pecado. E mais, sabe o que esse pecado vai fazer? Esse pecado vai matar o pai. Está vendo aí? Olha o texto. Esse filho vai matar o pai. É isso. Essa é a novelinha mexicana. Essa é a novelinha, né? Como podemos chamar essa novela? É a história aí da dona Cobiça. Essa é a história dela. A dona Cobiça atrai e seduz o crente engravida a dona Cobiça. A dona Cobiça tem um filho chamado pecado, e esse pecado mata o pai. Mas a culpa não está em Deus. Eu não posso dizer, Deus fez isso, não. O que fez isso fui eu.
Eu me deixei atrair pela cobiça. Eu engravidei a cobiça. Eu fiz com que a cobiça produzisse o pecado. E é assim que devemos entender essas coisas. Nós não podemos culpar ninguém pelos nossos pecados, muito menos Deus. Não podemos culpar as circunstâncias, não podemos culpar as pessoas, não podemos culpar os nossos inimigos nem os nossos amigos. Nós temos que culpar a dona cobiça que mora em nós, que mora conosco. Ela engravida, tem seus filhos, vários pecadinhos, e esses filhos se levantam e matam o pai. E o texto prossegue, o texto mostra o que mais pode acontecer com o homem que se afasta de Deus, como Abraão se afastou, que não confia em Deus. O texto diz nos versículos 14 a 18 algo mais que acontece. Nós vimos que esse homem peca e traz decepções, peca e faz racionalizações, peca e transfere a sua culpa. E agora ele peca e gera sofrimento. Veja o sofrimento que Abraão gerou com o seu pecado sobre a vida de Abimeleque e o seu povo. O texto diz no versículo 14: Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. É aqui o veio da graça, a graça de Deus se manifestando apesar dos erros dos homens. Sempre isso aparece em Gênesis, a ação, o filete da graça perpassando as histórias feias. E a Sara disse: Dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Ele chama Abraão de irmão dela para realçar a inocência dele. Eu dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Era bastante dinheiro. Como é que eu sei que era bastante dinheiro? Se você olhar o capítulo 23, você vai ver que era muito dinheiro. Veja só o capítulo 23. Capítulo 23, versículo 15, você vai ter uma ideia de quanto era. Diz assim, Abraão está conversando com Efron, que era dono de um campo. E vejam o que fala Efron para Abraão: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. Quanto valia o terreno? 400 ciclos de prata. Quanto Abimeleque deu para Sara? 1000 ciclos de prata. Que terreno era esse? Não era um lotezinho não, hein? Não era um lotezinho, minha casa, minha vida, não era isso aí não. Veja na sequência, no versículo 17. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, era um sítio. Era um sítio. O campo, a caverna, o arvoredo e o limite todo ao redor se confirmaram por posse a Abraão. Por qual valor? 400 ciclos de prata. Quanto Abimeleque deu para Sara? 1000. 2 campos e meio. No final, Abraão ainda saiu no lucro. Demais, né? Não é justo isso. Saiu no lucro. 1000 ciclos de prata. 2 sítios e meio. 2 sítios e meio. Saiu no lucro de Abraão. É o filete da graça. E o texto prossegue. 17. Ainda o 16. E a Sara disse: Dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. É importante isso aqui. Por quê? Porque no capítulo 21, Sara vai engravidar. Sara vai aparecer grávida. E é importante que tenhamos certeza de que o pai não é Abimeleque, de que o pai é Abraão. Então Abimeleque disse: Olha, eu não possuí você, eu não tive relações com você, você é justa diante de todos. O texto já havia dito antes que Deus havia impedido Abimeleque de possuir Sara. Deus talvez acometeu Abimeleque de alguma doença, alguma enfermidade que impediu que ele tivesse relações com ela, para que nós tivéssemos certeza que Isaque é filho de Abraão e não de um filisteu.
Então isso tem que ficar claro aqui no texto, e esse texto está aqui para provar isso, para dizer, olha, a criança que vai nascer no capítulo 21 é filho de Abraão, porque Abimeleque sequer teve relações com Sara. E ele prossegue, 17, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque. É terrível isso. Abimeleque estava doente por culpa de Abraão. Agora Abraão tem que orar. Senhor, eu causei isso sobre ele. Cura esse homem, ele está sofrendo por minha causa. Cura esse homem. Eu causei esse sofrimento nele. Agora eu estou orando para o Senhor afastar o sofrimento que eu causei. O texto diz que Abraão orou e Deus sarou Abimeleque. Abimeleque estava doente. Sarou sua mulher, Abimeleque já era casado, na época eles tinham várias esposas, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Sofrimento, doença, medo, tudo isso foi causado por causa da mentira de Abraão. O homem que perde a confiança em Deus peca e gera sofrimento. E o que Abraão fez gerou sofrimento sobre a casa de Abimeleque. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, eu não era pastor ainda, eu frequentava uma igreja grande aqui em São Paulo. Depois que eu me formei no seminário, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, né? E eu saí do seminário perdido, não sei se foi para onde ir. E eu fiquei um tempo meio vagando pelas igrejas, assistindo os cultos e conhecendo as igrejas. E eu fui para uma igreja conhecida aqui de São Paulo. E comecei a frequentar lá e me tornei membro lá. E eu descobri com o tempo que o pastor daquela igreja, um homem conhecido na nossa denominação, ele aconselhava os jovens da igreja que estavam namorando ou noivos. Ele os aconselhava. E como ele os aconselhava? Os jovens da igreja toda, igreja grande. Ele dava o seguinte conselho. Eu não fui aconselhado por ele, mas ele escreveu um texto, e esse texto que ele escreveu eu li. Ele escreveu um artigo sobre isso, divulgando isso para outras pessoas, não só da igreja dele, mas para pessoas jovens de outras igrejas também. Na época não havia Facebook, essas coisas, então ele escreveu o artigo numa revista e publicou lá para quem quisesse ler. E ele dizia o seguinte, olha, quando um moço e uma moça começam a namorar, eles têm que crescer no conhecimento um do outro, para que possam se casar. Mas esse crescimento no conhecimento não é um crescimento no conhecimento somente da pessoa, do modo como a pessoa é, do que a pessoa pensa, não. Esse crescimento no conhecimento tem que ser um crescimento no conhecimento físico também. Tem que ser assim. Então, no primeiro mês de namoro, o casal vai ficar de mãos dadas e algum beijinho no rosto na hora de ir embora e tudo mais. Depois, com 6 meses de namoro, então eles podem já dar um passo adiante e trocar carinhos mais próximos. Depois de 1 ano e meio, um ano e meio, então eles podem cometer mais alguns avanços mais ousados. E eles devem ir... Ele fez uma tabela. Com as datas, com o prazo. Até que chegava o ponto, no artigo dele e no conselho que ele dava, chegava o ponto em que os dois, o casal, me perdoem, ele dizia isso, o casal poderia trocar carícias íntimas profundas, mas não consumar a relação. Eles poderiam se deitar num leito, poderiam ficar nus ali à vontade,
mas não só poderiam trocar carícias íntimas, mas eles não podiam consumar a relação. Esse era o conselho do pastor para os jovens da sua igreja. Esse era o conselho. Eu li o artigo. Eu conversei com um jovem da época, que graças a Deus era um homem firme, e ele falou, pastor, eu não era pastor ainda, ele falou, Marcos, eu fui aconselhado, ele me aconselhou, porque esse meu amigo ele estava namorando, e o pastor o chamou para aconselhar. Ele disse, ele me aconselhou a fazer isso, o pastor me aconselhou a fazer isso. Ok. Eu me lembro que um dia o pastor de jovens me procurou, sabendo que eu era formado em teologia, era quase um pastor já. Ele disse assim para mim, olha, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque os jovens da nossa igreja estão destruídos. Destruídos. Eles estão amargos, tristes, a consciência deles torturando-os o tempo todo, estão adoecendo de depressão e de culpa, de angústia, de medo e de vergonha, e tudo isso por causa desse conselho do pastor da igreja. E eu estou tendo que lidar com esses jovens, toda uma geração de jovens daquela igreja, sendo corrompida por esses conselhos e sofrendo intensamente, e nós não sabemos, eu saí dessa igreja depois, graças a Deus saí, fui embora, nunca mais voltei, mas notem, nós não sabemos quais são os frutos amargos que até hoje aqueles jovens do passado estão colhendo. Mas o pastor de jovens da época disse, pastor Marcos, ou Marcos, olha, você não tem noção do caos que estão os jovens da igreja. Eles estão destruídos, arrasados, sofrendo, chorando, envergonhados, com medo, a consciência acabando com eles por causa dessas coisas. O pecado daquele pastor, a mentira daquele pastor, gerando dor, sofrimento e prejuízos que talvez até hoje aqueles jovens estão colhendo. Nós não podemos brincar com essas coisas. O nosso pecado pode induzir pessoas ao erro, como Abraão fez com Abimeleque, e isso gerar grande sofrimento. O pecado traz decepções. Temos que fugir do pecado por causa disso, do grande sofrimento que ele traz. O pecado muitas vezes faz com que nós racionalizemos, temos que abandonar essa prática, temos que confessar nossos pecados. O pecado faz com que nós transfiramos a culpas até para Deus. Não podemos fazer isso, Tiago proíbe isso, ninguém pode acusar Deus pelo seu próprio pecado, mas sim pela sua própria cobiça. E o pecado gera dor e sofrimento. Nós não podemos brincar com o pecado, porque tudo isso, todas essas coisas são destruidoras e devastadoras. Em vez disso, temos que confessá-los, abandoná-los e ajustar a nossa vida àquilo que o Senhor quer de nós. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa a nossa vida, livra-nos desses desvios todos que foram mencionados aqui, guarda-nos e faça, ó Deus, com que, diante daquilo que é errado, nós tenhamos a postura certa. Tem misericórdia de nós. Faça com que olhemos para o pecado que nos assedia e nos afastemos dele, a fim de que não geremos terríveis decepções e sofrimentos, que não culpemos circunstâncias e pessoas, que não racionalizemos, mas que em face do pecado tenhamos a postura certa que a sua palavra ensina, e o confessemos e o abandonemos, e vivamos vidas santas como o Senhor quer. Abençoa também a nossa igreja. Perdoa-me, Senhor, a minha severidade. Perdoa-me a minha tristeza, meu desânimo. Perdoa-me essas coisas. Trabalha no seu povo. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono desse rebanho maravilhoso.
O Senhor é o dono de cada ovelha aqui. Trabalha no coração de cada um, de acordo com a ação do seu Espírito. O vento sopra onde quer. Ó Deus, eu suplico que o Senhor trabalhe no coração de cada membro desta igreja, de cada visitante, de cada irmão que está aqui, atuando, frequentando aqui, e que o Senhor sopre um sopro, um hálito aquecedor no coração de cada um, despertando um amor dormente, despertando esse amor dormente, para que o amor dos irmãos para as suas coisas seja um amor traduzido em gestos, em ações, em serviço, em dedicação, em disposição para envolvimento com o seu trabalho e com o seu povo. Faça isso, ó Deus, no coração de cada um, porque é para isso que nós existimos, porque o Senhor nos chamou para isso, não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ajuda-nos a vivermos assim. Afasta de nós o torpor e a sonolência, e aquece o nosso coração, e fortalece as nossas mãos, e dá forças aos nossos pés, para que corramos com excelência a carreira de servos que está diante de nós. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém.